Olha aqui comigo. Digamos que esse meu músculo reto inferior esteja preso, tá? Olha para mim, parece que tá tudo ok. Mas concorda comigo que sempre que eu for tentar olhar para cima, para os lados, etc., esse meu olho aqui não vai acompanhar. Esse aqui vai mexer livremente. Esse aqui está preso. Quais são as principais causas de diplopia binocular depois de um trauma de face? Ou seja, o paciente começar a enxergar duplo com os dois olhos depois que ele sofre um trauma de face. Eu recebi uma pergunta nessa aula aqui de anatomia orbital do Bucoprov. Basicamente, a dúvida do nosso querido aluno, do Patriolino, era o seguinte, tá? Nessa questão, o gabarito tá a letra E. Mas por que a 13 está correta? Se apesar de aprisionar dos músculos, o globo ocular vai estar alinhado com o outro que está normal. E a pergunta dele é em relação a essa questão de concurso, de prova de residência, que diz o seguinte: com relação aos traumatismos orbitais com diplopia binocular associada, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, 1. A diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso do conteúdo periorbitário para o seio maxilar subjacente devido à fratura de assoalho de órbita. Então, olha só comigo aqui, peguei alguns artigos para ilustrar para vocês. Artigo Orbital Fracture Repair, da Sienna Grubb, Mark Jonkers e Jeremy Tal, devidos créditos aí para o pessoal que publicou esse artigo. A gente tem aqui, vamos pegar um caso de um paciente com uma fratura orbitária. Olha comigo, esse lado aqui é a órbita normal do paciente, esse outro lado aqui é uma órbita fraturada. Repara comigo que tem uma fratura aqui, ó. Tem tecido da órbita dentro do seio maxilar. Por quê? Porque o seio maxilar fica embaixo da órbita. Não sei se às vezes a gente pensa que as coisas são muito distantes, mas basicamente aqui está a nossa órbita, aqui está o meu olho, e logo abaixo da minha órbita a gente tem o meu seio maxilar. Então essa estrutura fica dividida por um osso bem fininho aqui, ó, que é o assoalho de órbita. Então, o assoalho da órbita fraturado, nesse caso aqui, parte desses tecidos moles, músculo, gordura, enfim, que estão dentro da órbita, eles acabam herniando, eles acabam escapando para dentro do seio maxilar. E isso pode fazer com que o paciente tenha visão dupla, diplopia binocular. Pensa assim, a visão, ela se forma de um jeito muito delicado, digamos assim. A tua vida toda, os teus dois olhos estão posicionados da mesma forma, no mesmo eixo, formando a imagem, mandando a imagem para o teu cérebro e formando a imagem. Se de forma aguda, de supetão, do dia para a noite, tu sofre um trauma, uma fratura, e o teu olho, um deles, sofre um discreto deslocamento, por mais discreto que seja, tu olha o paciente e talvez tu não consiga ver que tem alguma coisa de diferente, mas por mais discreto que seja, essa diferença de posição, na hora de formar a visão, o paciente pode enxergar duplo. Não é regra, tá? A literatura diz, inclusive, que até 1 centímetro de diferença entre um globo ocular e outro, muitas vezes o cérebro consegue compensar essa diferença. Meio que o cérebro escolhe um dos olhos só para formar a visão e o paciente ainda assim não enxerga duplo. Mas isso não é regra, tá? Então o paciente com essas diferenças de volume na órbita, é o que a gente chama de enoftalmia, com parte de tecido mole, músculo, gordura herniado para dentro do seio maxilar depois de uma fratura, isso pode fazer o paciente ficar com a visão dupla. É o que diz a afirmativa 1 aqui, né? Diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso de conteúdo periorbitário para o seio maxilar subjacente devido à fratura de assoalho. Perfeito, tá correto, é bem o que a gente viu nesse caso aqui. Tecido da órbita herniado para dentro do seio maxilar. Vamos para a segunda afirmativa. A diplopia binocular pode estar relacionada ao prolapso do conteúdo periorbitário para células etimoidais fraturadas medialmente. Olha só, o que pode acontecer também? Não é o caso aqui, tá? Mas como a gente teve uma fratura no assoalho de órbita, nada impede da fratura ocorrer aqui onde está o meu mouse, ó. Isso aqui se chama parede medial da órbita. Dentro, aqui a gente tem a órbita, essa parte mais cinza, e aqui essa região mais escurinha é parte do etimoide, certo? Então, se tem uma fratura nesse osso bem fininho aqui na parede medial, pode parte desse tecido da órbita escapar para dentro dessa região do etimoide aqui, e também fazendo com que o paciente possa ter visão dupla devido a isso, certo? Então, a afirmativa 2 ali, corretíssima também. E a terceira, a diplopia binocular pode estar relacionada ao aprisionamento dos músculos extraoculares pela fratura. O que isso quer dizer? Olha só, tem situações que o músculo, parte desses músculos extraoculares, olha, aqui é um músculo, aqui é um músculo, músculo. Aqui o que a gente vê aqui de cinza um pouco mais claro, certo? Aqui são regiões onde são músculos extraoculares, que a gente estuda lá na anatomia, basicamente. Eu falo em detalhes nessa aula, inclusive, aqui, né?
Aqui eu mostro o músculo oblíquo superior, reto lateral, reto medial, o reto inferior, o oblíquo inferior. Tem situações que esses músculos podem ficar aprisionados no traço de fratura. É mais comum o músculo ficar aprisionado quando é uma fratura linear, uma fratura bem fininha. Mas nada impede do que numa fratura grande como essa, parte do músculo fique preso também. E o que acontece se o músculo do paciente fica preso? Quando a gente pede para o paciente olhar para cima, ele não consegue. Por quê? Porque o músculo está puxando para baixo. O músculo ficou preso na fratura. E aí o globo ocular não consegue subir. E logicamente isso aqui pode fazer com que o paciente fique com visão dupla também. E aqui eu trouxe esse caso, inferior oblique entrapment after orbital fracture with transection and repair. Basicamente, um músculo reto inferior aprisionado no meio da fratura. Dá uma olhada nessa foto aqui. Aqui a gente tem a rima infraorbital, essa parte onde tu passa o dedo aqui, certo? O rebordo infraorbitário. E aqui, então, uma fratura. E lá dentro da órbita tem parte de tecido dentro, aprisionado no traço de fratura. E isso faz com que o olho fique preso, certo? Então, depois aqui na imagem B é mostrada a liberação, esse tecido que estava preso no traço de fratura foi liberado, liberação, placa e parafuso, e aqui a tomografia 3D do paciente de pós-operatório. Isso aqui, além de ser essa questão funcional, de deixar o olho movimentar, certo? Para o paciente não ter visão dupla, quando ele olha com os dois olhos abertos, diplopia binocular, é de extrema importância que essa liberação do músculo seja feita com rapidez. Por quê? Porque se o músculo fica preso muito tempo no traço de fratura, ele vai sofrer necrose. Por quê? Porque ele vai ficar aprisionado ali, apertado e não chega sangue. Então esse músculo acaba fibrosando e sofre uma consequente necrose, e aí se tu demora para operar esse paciente, mesmo que tu faça a liberação do músculo depois, tu liberou o músculo, mas o músculo já está fibrosado com áreas de necrose e basicamente o paciente não vai mais conseguir fazer os movimentos adequados. E aí um paciente que tu poderia tratar basicamente um prognóstico muito bom, liberando o músculo aqui de forma rápida, esse paciente vai ter que ser operado depois, mais para frente, para tratar a visão dupla dele, os movimentos do globo ocular dele, como se fosse uma cirurgia de estrabismo, basicamente. Por quê? Porque o músculo dele ficou fibrosado no traço de fratura devido ao atraso da liberação. Então, quando tu constatar lá no teu plantão, no teu hospital, que tem um paciente que está com o músculo aprisionado, o músculo reto inferior, principalmente, que é o mais comum, no traço de fratura, esse paciente tem que ir para a cirurgia o mais rápido possível. Dentro, claro, vai fazer todas as avaliações ali, esse paciente tem que ir para a cirurgia o mais rápido possível para não sofrer essa fibrose do músculo, que também é chamado de contratura de Volkmann. Vocês vão encontrar esse termo na literatura. Então, voltando ao tópico 3 aqui, né? A diplopia binocular pode estar relacionada ao aprisionamento dos músculos extraoculares pelas fraturas. Correto também. Por isso que a resposta é alternativa E. Então, alternativa 1, 2 e 3 correta. E a dúvida do Patriolino, basicamente, era por que o músculo preso no traço de fratura pode fazer com que o paciente tenha visão dupla, mesmo se tu olhar para o paciente. Às vezes o olho tá normal, tá no mesmo eixo. Mas acontece que, digamos que esse meu olho aqui esteja preso, tá? Tu olha pra mim, deixa eu botar minha tela cheia aqui. Olha aqui comigo. Digamos que esse meu músculo reto inferior esteja preso, tá? Olha pra mim, parece que tá tudo ok. Mas concorda comigo que sempre que eu for tentar olhar pra cima, pros lados, etc., esse meu olho aqui não vai acompanhar. Esse aqui vai mexer livremente. Esse aqui está preso. Então, quando se formar a imagem vai se formar toda errada. Porque o meu cérebro vai formar a imagem usando um olho que está livre, se movimentando para cima, para os lados, junto com a imagem de um olho que está preso, olhando para frente, que não consegue acompanhar. E isso, na hora de formar a imagem, acaba se transformando numa diplopia binocular, numa visão dupla. Beleza, galera? Então, basicamente, queria trazer essa ótima pergunta aí que o nosso querido Patriolino mandou para nós. Pergunta boa demais. E já fazer esse contexto com vocês, explicar um pouquinho em cima dessa questão, trazer alguns artigos aí que são interessantes. E também, claro, aqui eu apresento esse conteúdo de forma um pouco mais rápida, mas lembrando que a gente tem bastante aula disso aqui, né?
Se vocês quiserem estudar com mais calma, de forma mais detalhada, tem todas as aulas de anatomia orbital aqui, mas também vocês encontram esse conteúdo aqui no módulo de traumatologia de face, onde eu falo sobre as fraturas orbitárias, principalmente aqui no módulo na aula de fratura de zigomático. Então, tem conteúdo de sobra aí para vocês, beleza? Espero vocês na próxima. Deixa aquele like, comenta aí se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.